Aleluia. E que você de olhos fechados ainda pudesse refletir, queridos, que diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 3, diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Papai, no nome de Jesus, essa noite, Senhor, nós celebramos a vitória do Senhor na cruz. Pai, a Tua palavra está dizendo que naturalmente não havia beleza ou formosura em Ti, Senhor. Não havia nada, Senhor, naturalmente que nos atraísse ao Senhor. Mas há algo, Senhor, que é inigualável, incomparável, que não pode ser visto a olho nu, Senhor, que é a beleza da Tua santidade, é a beleza do Teu amor, é a beleza da Tua graça. Nessa noite nós oramos, Senhor Jesus, para que assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, Pai, que as escamas dos nossos olhos caiam por terra, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, contemplar a Tua face, contemplar a Tua beleza, a Tua formosura, contemplar o Teu coração, contemplar o Teu amor que nos alcançou, que nos arrebatou. Nessa noite, Senhor, arrebata o nosso coração. Ainda que tenhamos chegado aqui com o nosso coração endurecido, nós cremos que o Senhor pode nos quebrantar, que o Senhor pode nos levar a uma condição de ser alcançados, redimidos, arrebatados, no nome de Jesus. Atrai os nossos olhares ao Senhor, e nessa noite nós possamos te olhar e ver a beleza do Senhor, alegrar o teu coração e nos alegrar na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, queridos. Se tem um texto, queridos, se tem uma passagem bíblica que você precisa memorizar, é esse texto. Fala de toda a missão do Senhor Jesus. Isaías capítulo 53 precisa ser um memorial no nosso coração. Precisamos sempre estar lembrando, de como Jesus era e o que Ele fez por nós, amém? Queria que você orasse comigo, pedir para o pessoal colocar aqui os motivos de orações. Enquanto isso, eu quero lembrar vocês, queridos, que nós temos o hábito de sempre, logo depois do nosso momento de adoração, no nosso momento de louvor, trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos. E como eu sempre digo, querido, não quero que você faça nada por constrangimento, por força de hábito, nem mesmo por costume, queridos. Nós precisamos fazer por fé. A Bíblia diz que tudo que não fazemos por fé pode até mesmo se tornar pecado. Então nessa noite eu não quero constranger você, eu não vou contar uma história aqui que amoleça o teu coração. Eu quero simplesmente que você, pela fé no Senhor, pelo raciocínio em cima do ensino bíblico, você possa fazer isso, e agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele fez e é na tua vida, amém? Então antes de nós orarmos, eu queria pedir para vocês já fazer esse momento, sair da tua cadeira, sair do teu lugar, ir até o gasofilácio e levar a tua oferta. Eu quero ir pra lá.
Vamos orar, queridos, vamos interceder. Coloque juntamente, com esses pedidos, os teus pedidos particulares. Talvez você esteja passando por necessidade financeira, precisando de um emprego, precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus na saúde, no casamento, na família. Pode ser que você tenha um conhecido, um amigo, que esteja precisando da tua intercessão. Nesse momento, se coloque nessa posição de interceder por essas vidas. Oramos pela nossa cidade, pelas células, pelas nações, pelos missionários, por os homens e mulheres de Deus que têm realmente entregado as suas vidas à disposição do Senhor. Oramos pela vida do Cláudio, do Luiz, da Alice, do Tiago, da Maristela, da Sara Isabela. Coloque a nossa vida como pastores também, queridos, a vida dos teus líderes, a vida dos teus liderados, queridos. Vamos orar pela vida da nossa igreja, pelo sonho, pelos projetos que Deus plantou no coração de cada um aqui como ministro do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, oramos, papai, por esses pedidos, pai, especialmente, Senhor, por essas pessoas que citamos agora, Senhor. Oramos, pai, pelas famílias dessa cidade. Pai, oramos, ó Deus, por Rebouças, declarando mais uma vez que ela te pertence. Oramos declarando, Senhor, que em cada rua, em cada casa, em cada lar haverá, Senhor, um lugar de paz, um lugar, Senhor, de adoração, um lugar, Pai amado, onde as pessoas vão te conhecer e se render aos teus pés. Oramos declarando, Senhor, sobre a vida dos missionários, dos pastores, dos homens e mulheres de Deus que decidiram entregar suas vidas em tuas mãos para te servir e fazer o teu nome conhecido. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus, por provisão material, por provisão emocional, por provisão financeira, Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor, no nome de Jesus, aumente a nossa fé, a nossa sabedoria, a nossa expectativa, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos leve, Senhor, a sonhar mais alto, Senhor, a caminhar na direção desses sonhos, que o Senhor abra portas, Pai, que talvez até esse momento estavam fechadas. Nós cremos, ó Deus, que aquilo que é impossível aos olhos humanos é totalmente possível a Ti. Nós consagramos nossa casa, nossa família, nosso casamento ao Senhor, nossa paternidade e filiação, consagramos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor com poder opere sobre nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Pode se assentar, queridos. Obrigado, pessoal do louvor. Deus abençoe. Queria chamar a Vilma aqui. Hoje ela é a encarregada pela palavra. Eu tenho pegado uns dias de folga, Não pensa, pessoal, que eu estou de banco, está tranquilo, sabe? Mas estou descansando no Senhor enquanto as mulheres trabalham. Amém? Vamos orar pela vida da Vilma. Pai querido, em nome de Jesus, oramos, Senhor, consagrando a vida da Vilma a Ti, que o Senhor, Pai amado, derrame sobre ela graça e sabedoria, que ela seja instrumento, Senhor, da Tua presença, do Teu propósito nessa noite, que o Senhor alcance os nossos corações através, do Senhor, daquilo que ela irá ministrar, que no nome de Jesus ela possa se alegrar enquanto Te serve e estar, Senhor, no nome de Jesus, convicta de que está cumprindo o seu papel, cumprindo, Senhor, Pai, o desígnio daquele para o qual ela foi chamada. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor de cada vida, Senhor, de forma especial na vida dela, que ela possa estar aqui, Pai amado, sendo direcionada por Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor esteja com todos que estão aqui, os que estão em casa também acompanhando. Sejam bem-vindos e que essa palavra venha falar conosco nessa noite, com cada um de nós, assim como já tem falado ao meu coração, por isso que eu vou compartilhar. Estou procurando ela aqui, que sumiu aqui do meu iPad, mas já vou encontrar. Essa palavra tem como título Tesouros em meio às frustrações. Quem aí tem problema e frustração na vida? Todos nós temos, Nós passamos, nós vivemos situações onde os nossos planos são frustrados, Às vezes a gente pensa uma coisa, se organiza para uma situação e aquilo vem a dar errado e o acúmulo disso, às vezes, torna a gente uma pessoa meio irada, meio rancorosa assim, com a vida. Quando
a gente permite que essas frustrações vão acumulando no nosso coração, né? As tristezas pelas coisas que não dão certo, e isso torna a nossa vida pesada, difícil, né? E a gente vai ver que mesmo em meio a essas frustrações, essas dificuldades, nós podemos encontrar algo bom. Se nós permitir que Deus se manifeste nas nossas vidas, nesses momentos também, nos momentos de dificuldade, nós vamos ver coisas boas saindo. Nós vamos ver tesouros aparecendo nesses momentos de frustrações. Então, é bem desafiador para nós pensar que as frustrações possam ter algo bom. A gente acha que não, né? Se fosse possível, se eu perguntasse para cada um de vocês, se vocês gostariam de ter frustrações, quando você programa tudo uma coisa e aquela coisa dá errado, sai errado do que você planejou, você gostaria disso? Não, né? Ninguém gosta, todo mundo quer que dê certo, aquilo que você programou, projetou, que tudo vá acontecendo. E a gente vai ler em Tiago 1, o versículo 2, do 2 ao 4, se você quiser achar para acompanhar comigo. A gente vai ver que, assim como são poucas as pessoas, né, falando de tesouro, que encontram tesouros escondidos, também são poucas as pessoas que encontram razões para se alegrar no meio das frustrações. Mas a Bíblia diz para nós nos alegrar, né, mesmo diante das frustrações, e é o que diz ali em Tiago, que a gente vai ler agora, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então, ali diz que tem que ser para nós um motivo até de alegria, de grande alegria, a gente passar por tribulações, por dificuldades, porque isso vai nos levar a uma maturidade, vai nos levar a ser uma pessoa determinada, uma pessoa que não desiste, que batalha, né? E falando de tesouro, que são poucas pessoas que encontram as coisas valiosas. Se você for numa loja, as coisas de maior valor, se for uma joia preciosa, o ouro, ele não está exposto ali na vitrine, num lugar fácil, de fácil acesso, onde todo mundo pode pegar. Tá ou não está? Não está, eu não vejo. Ele está lá, escondidinho. Você tem que chegar e se aprofundar mais na loja, perguntar onde que estão, né, as joias, os tesouros valiosos. E assim, nós temos que ser perseverantes, né? Não desistir de buscar, de lutar pelos sonhos de Deus, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E um dos benefícios da frustração para nós é fazer nós enxergar que para ser feliz nós não precisamos de certas coisas. Nós não dependemos daquela coisa que a gente tanto queria e de repente não conseguiu, de repente não deu certo, né? Então, Deus às vezes tira algumas coisas de nós, né, para ver onde está o nosso coração, né? Se o nosso coração está em Deus, a gente não vai desanimar e não vai, no caso, abandonar e esfriar a nossa fé e murmurar contra Deus, porque aquilo que a gente estava buscando, Deus não deu e não deu certo. Se o nosso coração está em Deus, a gente vai entender que se Deus não me deu, é porque eu posso ficar sem. Eu não posso ficar sem Deus. Eu não posso ficar sem Jesus. Mas sem essa bênção, sem esse presente, sem essa conquista que eu tanto desejo, eu posso sim ficar. Mas sem Deus, não. Então é uma das coisas que Deus quer nos mostrar quando os nossos planos falham, quando as coisas dão errada. Algumas vezes Ele quer nos mostrar isso. Ele quer que, sondando o nosso coração, né, ver se o nosso coração realmente está nele ou está nas coisas que Ele pode nos dar, que Ele pode nos abençoar. E agora a gente vai ler depois em João 14, 27, a gente vai ver que se nós permitir que as frustrações nos desanimem, nos façam entristecer, a gente vai viver triste, vai viver desanimado, porque todo dia a gente tem frustração. Todo dia, todos nós passamos por problemas, por situações difíceis, e a gente vai ver que Cristo, Jesus, Ele nos dá uma paz que excede todas as coisas. E ali em João 14, 27 fala isso, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá.
Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, a grande diferença dessa paz que Cristo nos dá e a paz que o mundo dá é o momento que elas vêm. Né? O mundo nos dá a paz em meio às conquistas, em meio às realizações, em meio a festas, em meio às coisas que estão dando certo. Aí todo mundo tem paz e alegria naquele momento. E a paz que Cristo nos dá é essa paz, é essa alegria, que ainda que as coisas deem errado, eu estou em paz, porque Deus está comigo, porque eu estou com Deus, e essa paz me basta. Eu estou em paz com Deus, com o meu Senhor, ainda que tudo esteja dando errado ao meu redor. E a gente vai ler agora em 2 Timóteo 4:5 também. A gente vai ver que através de alguns problemas, Satanás ele sempre quer nos fazer perder o foco. O inimigo entra em ação quando as coisas dão errada na nossa vida. A gente fica ali meio abatido, meio triste, e aí vem sugestões, vem proposta, vem as vozes mesmo do inimigo tentando derrubar, tentando falar para a gente, não dá certo mesmo, não vai dar certo, você já tentou várias vezes e não conseguiu, também não vai dar agora, nem tente de novo. Não é isso que o inimigo vem fazendo quando a gente está frustrado com alguma coisa. Mas se a gente estiver sensível a Deus, a gente vai ver que através de alguns problemas, Deus, Ele quer e fará nós encontrarmos o alvo em meio àquele problema, em meio àquela dificuldade, em meio àquela frustração. Quantos aqui vieram a conhecer Jesus, que é o maior tesouro das nossas vidas, no meio de uma grande tribulação? No meio de uma grande situação ali, uma tragédia, no meio de uma situação familiar difícil, de um casamento se destruindo, se acabando, né? Alguma situação tão difícil que te levou a conhecer Jesus. Então, aí que está. Deus, Ele sempre estará lá, nos nossos problemas, nas nossas frustrações, né? Tentando fazer se conhecer em nós e através de nós, se nós estivermos sensíveis a isso. Então, nós temos que ser, né, ali Paulo está dando um conselho para Timóteo, em 2 Timóteo 4:5, ele fala assim para Timóteo: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, que esse seja um conselho para nós também. Nós, porém, sejamos sóbrios em tudo, suportando os sofrimentos. Se nós agirmos dessa forma, sermos equilibrados, moderados, suportando, né, os sofrimentos, entendendo que Deus está conosco. Se Ele ainda não mudou aquela situação, mas Ele está conosco, e no tempo certo aquilo vai acontecer, nós não vamos permitir que as frustrações, que o aborrecimento nos derrube. Porque senão, se nós não estivermos sóbrios, suportando esse sofrimento, né, eles vêm e essas frustrações acabam nos fazendo desistir dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus, dos planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente até continua na igreja, continua vindo na igreja, na célula, mas lá dentro você já não tem mais fé. Você está indo porque estão indo, você está indo no fluxo, né? Mas lá no teu coração, você sabe que não está mais acontecendo como acontecia, que você já não tem a mesma fé. Então Deus hoje quer restaurar isso em cada um de nós. E a gente vai ver agora exemplos, experiências de alguns cristãos que já viveram, que já passaram por essa terra, e que isso traz consolo para as nossas vidas, de ver que eles passaram situações bem difíceis e como eles reagiram, como eles acharam esses tesouros na hora da dificuldade, na hora do problema. E isso vai trazer consolo e encorajamento para nós também ficar firme, mesmo em Deus e na fé. E Jesus é o nosso maior exemplo, é o maior exemplo de todos. Em Hebreus 4:15 diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, qual que foi o tesouro que Jesus encontrou por superar essas tribulações, essas tentações ali? Né, hoje, Ele está sentado à direita do Pai. Né, Ele permaneceu em santidade. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores.
né? Porque ele não desistiu, porque ele não se rendeu às frustrações que ele teve aqui na terra. É que nós temos acesso para com Deus, é que nós vamos passar a eternidade com Deus, porque Jesus não se abateu, não desistiu do propósito dele aqui na terra enquanto ele esteve aqui, por causa das frustrações, das coisas difíceis que ele passou, que ele enfrentou, né? E hoje nós desfrutamos dessa bênção, né? Dessa tremenda vida com Deus, por causa de Jesus não ter desistido, né? De cumprir o propósito para o qual ele veio nessa terra. E a gente vai ver aqui um momento específico na vida de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, que foi uma grande tristeza. Ele teve muitas tristezas, ele teve muitas tribulações, e uma das tristezas, das frustrações na vida dele, como que ele reagiu, o que ele fez? Está em Mateus 14, a gente vai ler do 12 ao 14. A gente vai ver que as nossas tristezas, elas tendem a nos isolar, a nos fazer querer ficar sozinho, longe de tudo e de todos. E isso, de um certo modo e por um certo tempo, é bom, se esse isolamento nos leva para Deus, nos leva para os braços do Pai. E a gente vai ver que Jesus passou por isso, e eu vou ler esse texto. Diz assim, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. Então aqui foi quando João Batista havia sido morto ali, e os discípulos vieram dar essa notícia para Jesus. E João Batista era primo de Jesus, tinha se tornado amigo de Jesus, era ali aquele que estava à frente, aprontando o caminho, falando que Jesus viria. E aí ele recebe a notícia de que João Batista havia morrido. Vamos ver o que ele fez. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Ele queria ficar sozinho. Ele estava triste e ele queria ficar sozinho com Deus. Mas as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então a gente vê que essas tristezas e frustrações não podem ser prioridade nas nossas vidas. Jesus ali, ele queria ficar sozinho, ele estava triste, ele queria chorar, ele queria orar, ele queria falar com Deus nesse momento, pela morte do seu amigo, e também ali ele via que estava se aproximando, né, o ministério de Jesus começaria ali, né, a ficar mais intenso, a cruz se aproximava, então ele queria ficar sozinho, mas ele não priorizou isso. Né, nós vemos que, né, Jesus, mesmo com a intenção ali de separar esse tempo para estar sozinho, ele priorizou consolar aquela multidão. A multidão ficou sabendo que Jesus ia atravessar, né, lá o mar ou aquele grande rio, e elas deram uma volta, não sei como, a pé, deve ter sido longe essa volta, que fala que eles estavam todos cansados e tinham ali muitos doentes, que talvez se Jesus não tivesse curado esses doentes, eles morreriam ali, porque não conseguiriam voltar a pé para as suas casas, talvez muitos iriam morrer, e Jesus teve compaixão daquela multidão. O que nós fazemos muitas vezes? Nós pensamos, eu não posso ajudar. Me desculpe, mas hoje eu não posso ajudar. Eu não estou bem, eu estou muito mal, estou sofrendo, e hoje eu não quero orar, não quero fazer nada, eu quero ficar sozinho. O plano de Jesus era esse, ficar sozinho. Mas ele teve compaixão daquela multidão, e ele curou, e ele consolou. Muitas vezes, enquanto nós curamos, enquanto nós consolamos, é que nós somos curados, e é que nós somos consolados. E Jesus, ao ver a alegria daquelas pessoas curadas, e depois ele fez ali a multiplicação dos pães e de peixe, que alimentou também aquela multidão que estava com fome. E, com certeza, isso foi uma grande alegria para Jesus. Ele ver aquelas pessoas curadas, alegres e transformadas. Isso trouxe cura e alegria para o coração dele, em ver que João Batista cumpriu com o propósito dele, Jesus estava continuando e assim prosseguia, né? Então, ele cumpriu ali com o que Deus queria que ele fizesse.
E depois, em Mateus 14, 23, diz assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Depois ele teve aquele tempo que ele precisava ter a sós com Deus. Então, às vezes, as coisas dão errado na nossa vida, alguma coisa acontece, e a gente não pode focar só na nossa dor, só no nosso problema, mas estar atento àquilo que Deus quer fazer e realizar através de nós e não deixar de ter esse tempo a sós com Deus, sempre. Para que a gente consiga consolar, confortar, levar a cura, nós precisamos ter esse tempo, sim, a sós com Deus, como Jesus depois teve. E nós vamos ver aqui mais um exemplo, que é o exemplo de Davi, o rei Davi. Talvez se nós nos frustraríamos tanto, se nós tivéssemos passado ali pelo que Davi passou, que a gente poderia ter desistido daquele sonho, daquela promessa de ser rei, se nós estivéssemos passando tantas dificuldades que Davi passou até chegar lá, até que aquela promessa se cumprisse na vida dele. E a gente vai ver aqui um episódio específico que ele passou, depois de ele ter sido ungido ali por Samuel, para que ele seria rei. Anos se passaram e muitas coisas aconteceram, muitas dificuldades, e aí ele passou a morar na casa de Saul, e estava tudo bem até um tempo, e de repente Saul começou a ficar com inveja dele, que ele se tornou um grande guerreiro, e as pessoas começaram a elogiar Davi, elogiar a Davi por aquilo que Davi estava fazendo, e Saul, com inveja, com ciúme, com medo de perder o lugar ali para Davi, começou a perseguir Davi para matar a vida dele. E talvez você esteja passando por uma situação dessa, frustrada aí com um amigo, com um líder, com alguém que você considerava muito, e essa pessoa hoje está, de alguma forma, te perseguindo, e a gente vai ver que Davi, passando por essa situação, se levantou bastante pessoas para ajudar ele. A gente vai ver que o lugar que ele foi fugir, ele foi para a caverna de Adulão. Em 1 Samuel 22, 1 e 2, eu vou ler essa parte, fala assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E agora, diz assim, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então, Davi ali numa situação bem difícil, fugindo, precisando de ajuda, que alguém guardasse a vida dele, que alguém lutasse por ele, que alguém fizesse alguma coisa por ele, para que ele não fosse morto por Saul. Ele se esconde nessa caverna ali de Adulão, e o que fala ali? Que apareceram muitas pessoas para ajudar ele, pessoas com entendimento, pessoas que sabiam lutar, pessoas que estavam de bem com a vida, que tinham muito dinheiro. Não é isso que nós vemos, a gente vê ali que apareceram, se juntaram a eles, aqueles que estavam em situações terríveis, em dificuldades, endividados, descontentes com a vida, aqueles que não prestavam para nada, vamos dizer bem assim. Às vezes a gente passa por situações onde a gente pensa, eu precisava de ajuda, e olha o que me aparece, não é isso que às vezes a gente fala? Olha o que me aparece. Aquelas pessoas, situações que vêm, e o que foi que Davi fez? Qual que foi o tesouro que ele encontrou ali? Foi semelhante ao tesouro, a experiência que Jesus teve com a multidão. Foi poder consolar aqueles homens, ajudar aqueles homens, servir aqueles homens, preparar aqueles homens que tinham ainda mais problemas do que ele, inclusive de caráter. Davi, ele se posicionou. Ele pensou, não, se Deus está permitindo que esses homens venham até mim, algo eu posso fazer. Eu posso fazer a diferença na vida desses homens. E ele fez dessa forma, ele consolou, ele liderou aqueles homens. E foi com esses homens que ele podia ter mandado todo mundo embora. Sumam dessa caverna, eu não quero ninguém. Vocês só têm problemas, só vieram me trazer mais problema. Eu não quero saber de vocês. Me deem um tempo. Mas ele não fez isso. Ele começou ali com paciência, com certeza, instruir aqueles homens.
né, falar de Deus para aqueles homens. E foi com esses 400 homens que ele começou o exército dele, o exército do rei Davi. E esses 400 homens se tornaram os mais valorosos. Eles ficaram sendo conhecidos como os valentes de Davi, que lá na frente eles arriscavam a própria vida para defender o rei Davi, para defender o senhor deles, que era Davi. Então nós precisamos estar atentos a ver o que Deus quer fazer, mesmo quando a gente está passando por uma grande dificuldade. E agora a gente vai ver também uma passagem na vida de Pedro, discípulo de Jesus. Está em Lucas 5, versículo 4 e o 6. Pedro estava frustrado com o trabalho dele. Pedro era pescador. E a gente vai ver que nessa situação ele estava bem frustrado, porque fala que ele passou a noite inteira no mar com o barquinho dele. E quando ele chegou à praia, o barco estava vazio. Ele não tinha pescado nada. Será que isso gera frustração ou não? Sim, porque quem que vai passar a noite inteira no mar para voltar feliz com o barco vazio? Não, ele estava cansado, ele investiu tempo, investiu tudo ali e não deu nada a pesca dele. E no texto diz assim, ó, tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus falando com Pedro, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então a gente vê ali que depois de Pedro ter tentado muito e não ter os resultados, né, sabendo que o sustento dele não veio, né, naquela noite de pesca, qual que é o sentimento dele? Tristeza e desânimo. E aonde que ele encontrou ali o tesouro nessa hora que Jesus falou com ele e ele obedeceu? Muitas vezes Deus fala conosco, na hora da dificuldade a gente não obedece, a gente não tem fé para obedecer. E aí Pedro falou, olha mestre, eu fiz isso a noite inteira lá em alto mar e não peguei nada. E o Senhor me diz agora para eu lançar a rede, que eu vou pegar agora, pela manhã, que já não era mais horário deles pegarem peixe. Ele falou, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. E ele fez. E qual que foi o tesouro que Pedro encontrou aqui? Será que foi a pesca maravilhosa? Que eles voltaram ali, que as redes estavam se rompendo de tanto peixe que eles pegaram? Será que foi isso que Pedro encontrou? Foi o grande tesouro que ele encontrou ali nessa tribulação que ele estava passando? Eu vejo que não. Eu vejo que o grande, claro, a pesca também. Foi uma grande alegria, eles ficaram todos surpresos e maravilhados com aquilo. Mas o tesouro maior na vida de Pedro foi Jesus. Ele ter se encontrado com Jesus naquela hora difícil da vida dele. Porque se você for ler, continuar lendo esse texto, fala assim que ele, quando Jesus falou, agora vem e segue-me, que eu vou transformar você num pescador de homens, fala assim que Pedro deixou tudo, abandonou aquele barco, abandonou as pescarias e seguiu Jesus. Então foi ou não foi Jesus o maior tesouro na vida de Pedro? Foi. Porque ele poderia, Pedro, e é o que a gente faz muitas vezes, falar, uau, agora eu vou ficar rico. Nossa, com todos esses peixes aqui, e cada vez que eu não pescar nada, eu vou buscar Jesus, e vou falar para ele vir aqui na praia, e vou falar para ele mandar eu lançar a rede, e vai dar certo, e eu vou pescar de novo, e eu vou ficar rico, e eu vou dar uma oferta lá para Jesus, para o ministério dele, e eu vou continuar. Mas Pedro, ele permitiu, né, que Jesus fosse o maior tesouro na vida dele, e ele deixou tudo e seguiu Jesus. E aí, mais para frente, se você for continuar lendo a história de Pedro, ele foi um discípulo que andou com Jesus o tempo todo, e ele teve várias outras frustrações, mas se você for ver quando Jesus morreu e ressuscitou, Pedro estava tão frustrado, tão triste com a morte de Jesus, que ele voltou, ele estava voltando com a vida antiga dele de ser pescador de peixe, ele já não estava mais conseguindo ser pescador de homens, por causa da frustração e da tristeza de ter perdido Jesus. E
Se você for ler na Bíblia, fala que Jesus apareceu para ele no dia que ele estava pescando, e foi mais ou menos parecido, ele não tinha pescado nada, e Jesus falou para eles lançar a rede lá para o lado direito, eles fizeram assim, e teve de novo uma pesca maravilhosa, e ali Jesus chamou Pedro novamente, perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro falou: sim, então apacenta as minhas ovelhas, e ali Pedro é restaurado novamente por Jesus, de novo no meio de uma tribulação, de uma frustração. Jesus apareceu para ele e ele se rendeu a Jesus e voltou ao ministério e voltou a realizar os sonhos que Deus tinha para ele. E mais uma pessoa que nós vamos ver é sobre Elias. Se a gente for analisar, não há lógica mesmo para o agir de Deus. Por isso é que as pessoas não acreditam nos tesouros escondidos no meio das frustrações. E essa passagem que eu vou ler de Elias está em 1 Reis 17, do 2 ao 7. É lá quando Elias ele orou, Deus tinha um propósito que... ele orou para não chover durante certo tempo lá na terra, e Deus queria realizar um grande propósito a partir disso, queria se mostrar aquele povo como Deus que ele era, como um Deus vivo, um Deus que faz. Então Elias orou, e aí veio a seca, né? Não tinha mais chuva sobre a terra, e Elias precisava sobreviver. E o que Deus falou para ele? Em 1 Reis 17, do 2 ao 7, diz assim: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo assim: Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá a água do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Para nós se colocar no lugar de Elias aqui, se Deus falasse isso para nós, e fosse um lugar bem distante, que não tivesse mercado, não tivesse vizinho, não tivesse casa, nada para você pedir socorro, para você pedir comida, você iria para esse lugar acreditando que os corvos iam levar comida para você? Iam levar carne e pão para você? Você iria? A gente não vai. Porque a gente pensa assim: não, isso não é Deus. Imagina, se eu for lá fazer isso, eu vou morrer. É certo que eu vou morrer. Imagina que os corvos que comem carne vão levar carne para mim comer naquele lugar. Eu não vou, isso deve ser do diabo. O diabo quer me matar e está mandando eu fazer isso. Elias, ele tinha fé. E ele acreditava que se Deus estava falando, Deus iria fazer. Então ele dava passos de fé. E ele foi. E os corvos alimentavam ele tomava água daquele riacho. E hoje nós tivemos um momento de passear lá perto de casa, tem um lugar onde agora vem água da terra, assim, brota aquela água, uma fonte tão gostosa aquela água, nós tomamos a água, eu fiquei imaginando, né, Elias fazendo isso, tomando aquela água gostosa, esperando o corvo trazer a carne do dia, né, e hoje, o que será que vem, né, imagino que ele até conversava com o corvo, porque não tinha ninguém para conversar, né, então foi um momento tremendo, que com certeza Elias ali viveu grandes coisas, grandes experiências com Deus, só que, continua dizendo o texto, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva, que ele mesmo tinha profetizado para não chover, e agora aquele riacho secou. E agora o que eu faço? Deus, o Senhor mandou vir aqui, que eu ia tomar água desse riacho, e o riacho secou. E agora? Vou morrer? E o que? Ele continuou sensível a Deus. Ele não começou a gritar apavorado, que é o que eu faço muitas vezes. Eu entro na hora, assim, uma crise, depois eu escuto Deus, mas na hora, né, eu fico apavorada às vezes. E agora no versículo 9 diz assim, o que Deus falou para ele? Deus falou para ele, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então agora era tempo dele sair dali. Não era para ele ficar ali por toda a vida e para sempre, bater o pé. Não, se Deus falou que era para mim ficar aqui, eu vou ficar. A água secou, mas de algum outro jeito vai vir a água. Deus está falando para sair, mas se eu for lá, vai que eu vou ser morto lá naquela cidade, eu vou ser perseguido. Não, ele saiu. Agora era tempo dele sair daquele lugar. E ele foi, ele obedeceu.
Ele falou que uma viúva ia fornecer comida para ele. E a gente sabe que a história segue dizendo que ele foi. E quando ele se encontra com essa viúva, que Deus falou para ele que a viúva ia dar comida para ele pede a água para a viúva primeiro. E a Bíblia diz que aquela viúva foi buscar a água. Bom, está pedindo só água tudo bem, eu tenho. E ela foi buscar água. E enquanto ela ia buscar a água, ele gritou para ela, falou, e traga também um pedaço de pão para mim. Porque Deus falou que uma viúva ia alimentar ele achou a viúva e com certeza ele falou, é essa viúva, e pediu o pão. E ela falou assim para ele, meu senhor, eu não tenho nada em casa. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e eu vim aqui buscar esses 2 gravetos, e eu vou assar esse pequeno pão para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer de fome, porque não tem mais comida na minha casa. Frustração ou não? Deus falou que uma viúva ia me alimentar, e ele estava morrendo de fome, e aí a viúva fala que não tem comida em casa, que só tem um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. O que a gente faz na hora da frustração muitas vezes? A gente começa a chorar, a gente murmura, a gente fala para um, a gente fala para outro, está difícil. Deus falou para mim fazer isso, e eu cheguei lá, mas não deu certo. Naquele lugar não tinha provisão, naquele lugar não tinha comida, e poderia ter sido essa história de Elias, mas não. Ele profetizou e falou para aquela mulher que ela fosse, e ainda foi bem ousado, porque ele falou que era primeiro para ela fazer então aquele pão e trazer para ele comer, e que se ela fizesse isso, aquela farinha não ia acabar mais na casa dela até que viesse a chuva. Que ousadia, que fé. Muitas vezes, na hora da dificuldade, Deus quer realizar um milagre na nossa vida. E Ele fala, profetiza, fala isso, fala que eu vou providenciar, fala que o milagre vai acontecer, mas a gente trava, a gente barra, e a gente não fala, e a gente não faz, e a gente não vê o milagre acontecer. Se Elias tivesse parado por aí, talvez ele iria morrer de fome, a viúva também, o filho também, e acabava a história de Elias ali, chorando e murmurando e reclamando que Deus abandonou ele. E aí ele profetiza e fala, e a mulher vai lá, faz o pão, e aí ele é acolhido naquela casa, e ele é alimentado junto com aquela família, e não acaba mais aquela farinha, o milagre acontece, ele viveu o milagre. Então, o que Deus está falando para você hoje, ou Ele vai falar amanhã, ou Ele vai falar para você no meio de uma grande tribulação, fale, profetize, declare a palavra, não porque você é alguma coisa, mas porque Deus é Deus, e Deus quer fazer um milagre, e Ele vai fazer, se você tiver fé. Por isso nós precisamos ter intimidade com o Senhor, para nós sermos como Elias, para nós vivermos essa provisão de Deus nas nossas vidas e não permitir que a frustração e a tristeza interrompam os planos e os propósitos de Deus nas nossas vidas. E não para por aí essa história de Elias. Então ele começa a morar naquela casa ali da viúva com esse filho. E aí, passado um tempo, agora eu vou ler o versículo 17 e o 18, diz assim, ó, algum tempo depois, o filho dessa mulher, a dona da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Frustração ou não? A mulher vai dizer que a culpa do filho dela ter morrido era de Elias. O que é que Elias tinha a ver com isto? Com a morte do menino? Nada. Elias não tinha nada a ver. Mas ela fala que a culpa da morte do filho era de Elias. E se fosse eu e você? O que a gente ia fazer? Ah, não. Estava bom demais para ser verdade. Tinha que acontecer isso. O que foi que Elias fez diante dessa tristeza,
diante dessa frustração, dessa acusação, dessa culpa de algo que ele não tinha feito. Ele não ficou brigando com a mulher, ele não ficou dizendo que não era culpa dele. Ali estava uma situação, o menino estava morto, a mulher estava desesperada, estava frustrada, estava buscando uma solução para aquilo. E às vezes isso acontece com a gente está abençoando, está ajudando alguém. E uma situação acontece, aquela pessoa se volta contra nós e aí a gente desiste. Eu não vou mais fazer nada, vou sair daqui, chega, já deu para mim. E Elias, ele pega aquele menino e a Bíblia fala que ele começa a orar. E fala que Deus ouviu o clamor de Elias e aquele menino ressuscitou. Aquele menino teve a vida de volta. Então, aqui, não fala assim que Deus falou para Elias, ore e eu vou ressuscitar. Fala que Elias orou e clamou a Deus pela vida daquele menino, e Deus ouviu o clamor de Elias e ressuscitou aquele menino. Às vezes a gente, na hora da tribulação, dessa dificuldade, dessa frustração, a gente desiste e não faz o que Deus não permite que Deus nos use para fazer um milagre por causa da frustração. A gente se frustra com a pessoa, a gente talvez já falou de Jesus para tantas pessoas, para tantas famílias, já começou uma célula e não deu certo, aquela pessoa não deu certo, aquela pessoa não valorizou o que eu fiz. E isso traz tristeza e frustração a um certo ponto que a gente já não faz mais tão empolgado, que a gente já não faz mais com tanta fé, ou a gente tem vontade de parar de fazer por causa dessas frustrações. Mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar e prosseguir, porque Deus é Deus. E Ele faz. Se nós estivermos sensíveis e deixar que o Espírito Santo venha agir e nós obedecer a Deus, para cada frustração nossa, vai ter uma intervenção de Deus, uma intervenção divina, e esse vai ser o tesouro para nós. O tesouro para as nossas vidas. Que o maior tesouro é Jesus. E se nós permitir que Ele se manifeste no meio das nossas frustrações, no meio dos nossos problemas, nós vamos sempre ver Ele agindo, ver esse tesouro nas nossas vidas. E se tem uma coisa que nós precisamos estar frustrados e nos frustrar, é com o mundo. Muitas pessoas não se rendem a Jesus, não se rendem a Cristo, porque estão aí felizes com o que o mundo oferece. Porque o mundo brilha também, o mundo tem as coisas ali, seus prazeres. Até quem estava e lembra de uma ministração que o Valdir fez, o que está brilhando para você? O mundo ou Jesus? Porque o mundo também tem seus momentos de prazeres, o pecado. E muitos não se rendem a Jesus porque estão aproveitando esse mundo, aproveitando os prazeres dessa vida e não se deram conta de que Jesus é o nosso maior tesouro. E nós, graças a Deus, glória a Deus, se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Jesus, esse tesouro mais valioso, já brilhou para nós. E nós já entendemos e já compreendemos que esse é o nosso bem maior. É o qual nós estaremos eternamente com Ele. Esse mundo vai passar, as riquezas desse mundo vai passar, as dificuldades, os problemas, as alegrias, os prazeres, a casa, o carro, tudo vai passar, tudo vai ficar. Mas Jesus, a palavra nunca, jamais passará. E se nós queremos estar com Ele lá na eternidade, precisamos começar o nosso relacionamento com Ele aqui e hoje e agora. E glória a Deus pela minha vida e pela tua vida, que já entendemos isso e estamos buscando esse tesouro aqui na terra, já guardando ele, cuidando e também compartilhando com as outras pessoas que ainda não entenderam isso, para que estejamos com ele eternamente. E a última pessoa que eu quero falar aqui é Paulo, o Saulo de Tarso. A última coisa que estava nos planos de Paulo era se converter a Jesus Cristo. Ele tinha plano de perseguir os cristãos, de matar os cristãos. Esse era o plano dele. E, de repente, o que acontece? Ele cai do cavalo, né? Literalmente.
Em Atos 9, 1 e 2 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Esse era o plano de Paulo. E no meio dessa caminhada, no meio desse plano que ele tinha ali, travado para ele, que ele iria fazer, ele cai do cavalo e ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala com ele, e ele se rende a Jesus verdadeiramente, e ele fica cego ali por 3 dias, e aí ele se converte verdadeiramente, e depois desse encontro com Jesus, todos os planos de Paulo deram certo. É isso que nós vemos? Não. Ele continuou tendo ainda problemas, eu vejo que piores. Porque ali, ele perseguia os cristãos. Quando ele se converteu, ele passou a ser perseguido por aqueles sacerdotes principais lá a quem ele servia, e também pelos cristãos, porque os cristãos agora tinham medo, não acreditavam que Paulo realmente tinha se convertido. E eu vou ler um pedacinho de Atos 9, versículo 26, que a gente percebe aqui que Paulo, ele estava cheio de expectativa. Agora eu me converti, agora eu vou lá procurar os discípulos de Jesus e eu vou contar para eles que eu estava cego, por isso que eu persegui os cristãos. Mas Jesus literalmente abriu os meus olhos, as escamas dos meus olhos caíram, e agora eu sei quem é Jesus, e eu quero estar com vocês nessa missão, E ele foi procurar os discípulos ali, e contando isso, e a gente vai ver a primeira frustração dele agora como cristão. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Veja só que frustração. Então ele demorou ali para conquistar, para eles ver que realmente ele era um convertido, um cristão, mesmo sendo rejeitado pelos cristãos, por terem medo dele, ele não desistiu. Ele continuou, ele perseverou. Então o tesouro que nós encontramos no meio das frustrações, um dos tesouros é a determinação. Você nunca saberá se é uma pessoa verdadeiramente determinada se não passar por frustrações. E Paulo prosseguiu, continuou a vida dele, chegou lá, combateu o bom combate, guardou a fé, cumpriu o propósito que Deus tinha para ele, e não permitiu que as frustrações parassem ele. E achei que era o último, mas tem mais uma aqui, que eu achei muito interessante e eu quis colocar aqui, que é mais uma situação na vida de Jesus. Quando Jesus, em Marcos 5, do 15 ao 17, vou ler, ele chegou na cidade, vou ler primeiro, diz assim, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Então Jesus ali, ele libertou o endemoniado gadareno, e as pessoas viram aquele homem em perfeito estado, em sã consciência, vestido ali, tudo bem. Não era para eles aplaudir Jesus e falar, nossa, como assim? Aquele homem que era louco, aquele homem que vivia nos cemitérios, que ninguém segurava ele, que ele arrebentava as correntes e que ele comia até carne humana. Ninguém dava conta daquele homem. Agora ele está aqui sentado perto de Jesus, em sã consciência. Nossa, era para eles, E o que eles falaram? Mandaram que Jesus saísse. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse daquele lugar. Frustração ou não? Frustração. Eu fiz o bem, eu abençoei, e esse povo está me mandando sair daqui, esse povo está me mandando embora. E Jesus então saiu daquele lugar. E se você continuar lendo, quando ele chegou na outra margem do barco, aí chega Jairo pedindo que ele curasse a filha dele, e a filha de Jairo
Aí já tinha morrido, e conta a história que ele foi e ressuscitou a filha de Jairo. E nesse caminho ainda vem a mulher do fluxo de sangue. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Então a frustração parou Jesus, fez ele ficar para baixo e não querer mais fazer, porque as pessoas não valorizam, porque as pessoas me mandaram embora daquele lugar, agora não vou mais fazer? Não. Ele continuou fazendo. Se ali na frente tem uma pessoa, eu vou continuar, eu vou prosseguir. Eu não vou permitir que aquilo que deu errado com aqueles ou com aquelas ou com quem for, me faça parar os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Então, isso para ficar para nós assim nessa noite, que a nossa vida ela é feita de dias maus e dias bons, de altos e baixos. E quando a coisa não der certo, fazendo do nosso jeito, nós precisamos nos render a Deus e recorrer a Deus e ouvir o que Ele tem para nós e fazer e obedecer, como todos esses exemplos que nós vimos aqui e muitos que eu tenho na minha vida e na tua. E eu tenho muitas histórias de frustrações e tristezas que eu vivi e que eu desobedeci a Deus e que isso eu colhi as consequências. E eu tenho muitas que por obedecer, por ouvir a Deus, eu colhi as consequências também. A alegria, encontrei o tesouro de Deus na minha vida. E eu queria só contar uma minha que eu me lembro, eu já contei isso várias vezes para a própria Sarinha, que ela está aqui. Eu queria contar para vocês também. Simples, do dia a dia mesmo, a frustração que aconteceu comigo, mas que foi tão poderoso, que foi... Deus agiu tão tremendamente na minha vida naquele dia. Ela era bem pequenininha, ela devia ter 1 ano e pouquinho, ela tinha começado a andar. E ela falava algumas palavras, ainda não formava frases. E eu estava com ela em casa sozinha, era uma manhã. E eu tinha programado, planejado, que eu ia limpar toda a casa, que ia estar tudo limpinho quando o Valdir chegasse, o almoço feito e a casa limpa. E eu estava batalhando para que aquilo acontecesse. Eu já estava quase terminando, eu coloquei ela num lugarzinho, assim, não sei se era no sofá ou na cama, e falei, fique aqui, não saia daqui, porque o chão está liso, se você sair, você vai cair. Eu já estava quase terminando, fui para a cozinha e o balde de água suja, com produto de limpeza, tudo estava ali na sala. E ela saiu do lugar onde eu falei que não era para ela sair. Claro, ela tinha 1 ano e pouquinho, né? Como que eu podia pensar que ela ia ficar lá, né? Ficou até por um certo tempo, mas saiu, e ela foi brincar com a água do balde, e derramou tudo aquela água do balde suja na casa que eu já tinha terminado de limpar. Pense, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Quem é mãe e trabalha e quer deixar tudo em ordem e já está ali nos últimos minutos que já estão chegando para almoçar, e aí a casa tudo suja naquela água, e ela também, eu fui correndo lavar ela, porque tinha tinha produto de limpeza forte. E a primeiro momento, como eu falei que às vezes eu reagi brigando com ela. Eu briguei com ela, eu gritei com ela naquela ira, naquela frustração de que a casa tinha que estar limpa, e daí estava tudo limpo, mas agora estava tudo sujo, e ainda eu corri desligar as panelas, porque senão ia queimar até eu dar banho nela, e brigando com elas, por que você fez isso? Por que você desobedeceu? E brigando, ela ficou com uma carinha assim, quase chorando. E aí o Espírito Santo falou comigo, calma, calma, o que você está fazendo? A casa não é mais importante. Teu plano de manter tudo em ordem não é mais importante. Ela é mais importante. E eu me lembro que, aí eu quase chorando, quebrantada, obedecendo a Deus, eu pedi perdão para ela naquela mesma hora. Eu pedi, tão pequenininha, eu não vou pedir perdão para ela. Ela nem vai entender o que eu estou falando. Mas o Espírito Santo falou comigo, peça perdão para ela. Peça perdão para ela. E aí, mesmo sem achar, ela não vai entender nada, eu pedi perdão para ela, eu falei, Sarinha, por favor, perdoa, mamãe. Me perdoa porque eu briguei com você. Me perdoa pelas palavras que eu falei com você. Eu amo você. Você é mais importante para mim do que tudo, do que essa casa. Depois nós arrumamos, depois nós limpamos a casa e vai dar tudo certo. E Deus queria tratar isso no meu coração, que os meus filhos, a minha família é mais importante para mim, e eu precisava ter esse tempo com ela. E quando eu ali secando ela, foi um amor, uma presença de Deus tão grande, secando ela na cama, eu lembro, foi a primeira vez que ela falou para mim. Ela falou assim, ela olhou para mim, quando eu terminei de pedir perdão e abracei ela, ela falou assim para mim, mamãe, te amo, mamãe, te amo. Ela formou uma frase, ela quis dizer, mamãe, eu te amo.
Claro que ela entendeu. Ela entendeu o pedido de perdão. Ela entendeu que eu amava ela. E se eu não tivesse feito isso, o que ia estar no coração dela, talvez? A minha mãe tem raiva de mim. A minha mãe é muito brava. Quando eu faço as coisas erradas, eu não presto, eu não sirvo mais para ela me xinga, ela briga comigo. Mas ali ela viu que eu errei. Mas também eu reconheci, eu pedi perdão e ela entendeu que eu amava ela. Pequenas coisas, simples, e que às vezes a gente não obedece. E Deus não faz. E aquele dia foi maravilhoso. Depois eu sequei. E eu conto até hoje para ela esse testemunho. E para a Nicole, e para todo mundo que às vezes a gente toca nesses assuntos. Então foi uma das coisas que eu vivi. E vocês também. Outra que eu estou lembrando aqui. De um homem que foi humilhado esses dias. Que apareceu aí em vários jornais. Um entregador de comida. Alguém assistiu? Que ele foi humilhado pela pessoa que ele entregou o alimento lá, né? Aquele cara humilhou ele, falou um monte, xingou, né? Brigou com ele. E aquele cara com certeza se sentiu muito humilhado, se sentiu muito frustrado com a atitude daquele homem humilhando ele. Mas depois, na sequência, vocês viram o que aconteceu com ele? Deus usou daquela frustração, daquela dor, para exaltar ele, para abençoar ele. Aí alguns lá se reuniram e deram uma moto nova para ele, e deram mais não sei o que para ele, e começaram a elogiar o trabalho dele, e aquele homem foi abençoado, a partir de uma grande frustração que ele viveu. Então Deus faz do jeito que Ele quiser fazer. Nós precisamos nos render e acreditar que servimos a um Deus que faz, a um Deus que trabalha, a um Deus que tudo pode e que tem o poder sobre todas as coisas. Queria chamar a Nicole aqui só para me ajudar, para nós finalizar no teclado. E eu quero convidar você a ficar de pé agora, para nós pensar que está acabando, também para não ficar com sono, de ficar tanto tempo sentado. Né? E vamos permitir que Deus continue falando conosco. E permitir, assim, colocar diante de Deus as nossas frustrações, os nossos problemas, aquilo que de repente está guardadinho ali, uma desesperança, algo que você acreditava e já não acredita mais, o que frustrou você, para que você faça das suas frustrações um ambiente onde os tesouros celestiais aparecerão, para você e para os que estiverem ao teu redor. Vamos fechar os nossos olhos e permitir que Deus fale conosco. Que você ouça agora o Espírito Santo falando com você. E que você fale também com Deus nessa hora a respeito dessas coisas. A gente vê que os maiores tesouros ainda não foram encontrados porque estão nas profundidades lá das cavernas, em meio às rochas, onde poucos estão dispostos a buscá-los, porque vai dar muito trabalho, porque não é fácil, porque a gente cansa. Mas aquele minerador que tem certeza daquele tesouro ali, ele gasta tudo, ele investe tudo, porque vai valer a pena, porque ele vai encontrar aquele tesouro. Então que eu e você sejamos um destes poucos que busca, que batalha, que minera, né? Como um bom pescador também, ele não desiste de continuar pescando ali, porque ele tem certeza que naquele lugar tem peixe, e que vai vir, e que ele vai receber aquilo porque tem. Jesus é o nosso tesouro, o nosso maior tesouro, e Ele está conosco. Independente das frustrações que nós estamos vivendo, Ele quer se revelar a nós. Eu quero terminar lendo alguns versículos, e são versículos da palavra de Deus aqui. Esses últimos que eu quero ler, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela produz mudança e transformação na nossa vida. Então escute mesmo aí com os seus olhos fechados, para que você não se distraia com nada, o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Em 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resistam firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Seja firme,
e prossiga, resista firme na fé. É isso que Deus está falando nessa noite. Em 2 Timóteo também o 2, o versículo 3, eu quero ler, diz assim, Paulo falando também a Timóteo: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou? Quem nos escolheu? Quem nos separou? Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então nós não vamos nos embaraçar com os negócios dessa vida, com os problemas, com as frustrações. Nós vamos cumprir o nosso propósito, agradando aquele que nos alistou, que é o nosso Senhor. E em 2 Timóteo também 2,9 diz assim, Paulo falando no momento da vida dele que ele estava preso, ele disse assim, pelo qual eu sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, seja qual for o problema que você está passando, seja financeiro, seja no teu casamento, seja na saúde, declare isso. A palavra de Deus não está doente, a palavra de Deus não está falida, a palavra de Deus não é vã, a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. Então prossiga ouvindo essa palavra de Deus, declarando a palavra de Deus e ouvindo a voz de Deus, e você vai ver grandes coisas Deus fazendo na sua vida e através da sua vida. E o último, Filipenses 4,6, Deus falando comigo e com você, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então transforme tudo em oração, já agradecendo a Deus. Agradeça a Deus pelo teu casamento já restaurado. Agradeça a Deus pela cura daquilo que você está orando. Agradeça já a Deus pela provisão daquilo que você está pedindo. Isso é fé. Você tem tanta fé que você já agradece a Deus, porque você tem certeza que Ele vai fazer, que Ele vai operar, porque Ele é Deus. Isso é fé. Nós precisamos ativar a nossa fé e orar com fé. Muitas vezes nós oramos, nem nós mesmos acreditamos nas palavras que estão saindo da nossa boca, e nós queremos que Deus faça. Nós precisamos orar, transformar tudo em oração, e aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então vamos fazer isso nessa noite, entregar tudo em oração a Deus. Tudo que te aflige, tudo que te deixa frustrado, que te deixou frustrado, coloque diante de Deus. E permita que Jesus fale com você, assim como Jesus falou com Pedro naquele dia que Pedro já estava desistindo dos planos de Deus para a vida dele. E ali Pedro foi restaurado e ele voltou, assim como Elias, que ouviu a voz de Deus e obedeceu e viu o milagre acontecer. Que você faça nessa noite agora, iniciando em oração, e a partir de sair daqui você vai ter atitudes conforme o que Deus falar no teu coração, para que você viva tudo que Deus tem para você. Oh Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Deus, eu coloco aqui, Deus, cada oração que está sendo feita nesse lugar, Deus, nessa hora, Pai. Deus, vem nesse lugar, Senhor, acolhe, Deus, cada pedido, Deus, cada entrega, Deus, que está sendo feita nessa noite. Fale, querido, fale com Deus, fale, coloque agora diante de Jesus, diante de Deus, aquilo que te traz tristeza, que te traz angústia, a tua incredulidade, o teu medo, aquilo que estava te fazendo parar. Coloque diante de Deus e clame a Ele, clame por um milagre, clame a restauração, clame a restituição. Coloque diante de Deus agora, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha, Pai, operar, Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Tudo que está sendo dito aqui, tudo que está sendo falado, Deus, vem fazer. Eu profetizo milagres acontecendo agora, aqui, a partir das orações que estão saindo da boca do teu povo, da boca da tua igreja, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar, que o Senhor tem prazer em fazer
fazer e realizar aquilo, Deus, que está no teu coração a respeito de nós. Quando nós nos posicionamos em fé, o Senhor vem e o Senhor age, Deus. E essa é uma noite, Deus, onde nós nos posicionamos em fé, Deus, entregando tudo ao Senhor. As nossas frustrações, as nossas tristezas, aquilo que trouxe para nós desânimo, que trouxe morte espiritual, em nome de Jesus, Deus, ressuscita-nos, Pai, restaura os abatidos, levanta, Deus, aqueles que já estavam parando, Deus, que estavam desanimando, Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite de milagre, de cura, de tesouros sendo encontrados, Pai, em nome de Jesus, se manifeste, Deus, a cada um aqui, conforme a necessidade de cada um, Deus, que possam encontrar nessa noite e a partir de hoje os tesouros que estão em Ti, e o maior tesouro é o Senhor, e que muitas vezes não valorizamos, não olhamos para esse tesouro brilhando e olhamos para aquilo que o mundo oferece, Deus, mas nós queremos, Deus, e nós desejamos olhar somente para o Senhor, Deus, aquilo que o Senhor tem e quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, continua, Deus, ministrando e falando, Deus, com cada um, Deus, aquilo que eu não consegui falar, que eu não consegui transmitir conforme o Senhor gostaria, Pai, que o Espírito Santo do Senhor ministre e fale com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Aplauda o Senhor.